بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos, queridos presentes aqui, sejam bem-vindos, queridos da internet que estão acompanhando. Estamos hoje viajando para se encontrar com Sayyidina Sulaiman, o filho do Nabiullah, quer dizer, o profeta de Allah, Daud, né? E para ele, Allah subhanahu wa ta'ala deu assim, um poder, uma riqueza mais do que o próprio pai, mais do que o pai dele. Ele foi privilegiado já de jovem, antes de assumir o governo. Antes a gente falou de alguns milagres dele junto com o pai dele nos julgamentos que o pai dele fazia, e mais coisas aconteceram na vida dele. Quando ele ia assumir o governo, ele estava até preocupado com o governo, e o governo também, o reinado, ele fez súplica para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala me dá um governo e uma riqueza e um poder que jamais algum governo teve, ou algum rico teve essa riqueza. Jamais. Então, antes e depois, ele falou, antes de mim e depois de mim. Jamais alguém vai ter igual que ele teve. Realmente Allah subhanahu wa ta'ala atendeu. Como a gente fala, sempre que você pede para Allah com sinceridade, Allah atende. Allah deseja, ele pede para você, ele vem até você para você pedir. Quando você não pede, não é que Allah subhanahu wa ta'ala é pão duro com você, ao contrário, você que é pão duro consigo mesmo. Quando você não pede para Allah, ele gosta que você pede. Não é igual os humanos que pediam uma vez, ele dá, na outra vez ele recusa, por mais generoso que seja. Mas Allah gosta de dar, Allah gosta de oferecer as coisas e pede para você pedir para ele poder te atender. Subhanallah. Então ele atendeu ele e deu para ele uma riqueza, subhanallah. Além da riqueza, um poder devastador que não teve para ninguém, né? É falar com os pássaros, entender a língua dos bichos, todos os bichos. Foi, subhanallah, algo. E Allah subhanahu wa ta'ala iluminou ele com 12 anos de idade, já começou a fazer julgamento, né? Se vocês se lembram, a gente falou de um julgamento, quando ele sugeriu para o pai dele, das duas mães, né, que vieram brigar. A história é assim: as duas tinham filhos, acabaram de ganhar filhos. Uma mais forte, grande, mais forte assim, e a outra mais magrinha, né? A mais forte largou o filho dela e se afastou um pouco, veio o lobo e comeu o filho dela. A outra ficou, ela veio, agarrou o filho da outra e falou: esse é filho meu, por ser mais forte. Levou o filho dela, aí foram até o julgamento. Uma insistia, a outra não. Foram até o julgamento, até Daud ainda, na época do Daud, né? Aí Sayyidina Daud falou para eles assim: bom, como não tem prova, não tem DNA e não tem nada, é dela. Ela está carregando a mais forte, está carregando o filho, é dela, né? Aí o Sayyidina Sulaiman estava do lado e ele falou: posso sugerir? Ele falou: pode. Ele falou: posso fazer tipo julgamento? Ele falou: pode. Ele falou para os guardas: me dá essa espada. Deram a espada. Ele falou: vou cortar ele no meio, assim, de comprido. No meio, e dá para cada uma parte. Né? O único jeito assim, para você se igualar. Aí a mais nova, magrinha, falou: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, deixa para ela, não tem problema, deixa ele viver. Ele falou: essa mãe verdadeira. A outra nem ligou quando ele falou que vai cortar, que estava com ele nos braços. Falou: essa mãe verdadeira, deu para ela o filho. Outro julgamento que houve com duas pessoas, vizinhos, né? Um tinha lavoura e outro tinha carneiros, muitos carneiros. Um dia dormiu o que tinha carneiros, se esqueceu de fechar a porteira dos carneiros, né? Aí o que aconteceu com ele? Saíram os carneiros e comeram a lavoura de toda a lavoura do vizinho. Vieram para o julgamento também do Sayyidina Daud. Chegaram lá, Sayyidina Daud, ele viu o que aconteceu, os dois confirmaram realmente o que tinha os carneiros, falou sem querer, esqueci de fechar a porteira. Ele falou: já que esqueceu, o teu castigo então
dá todos os carneiros para ele. Aí Sayyidina Sulaiman, ele falou assim, espera aí. Ele falou para o pai dele, falou, Ya Nabi Allah, quer dizer, o profeta de Deus, posso fazer uma sugestão? Ele falou, pode. Ele falou, esse tipo de julgamento e essa decisão está certa, é justa. Só que tem outra opção que não prejudica os dois. Ele falou, qual? Ele falou, posso fazer o julgamento? Ele falou, pode. Aí ele falou assim, dá os carneiros para quem tinha lavoura, deixa ele aproveitar eles por 1 ano, o que eles dão de filhos, o que eles dão de leite para ele, por 1 ano. Enquanto isso, o outro faz o quê? Vai lá na terra da lavoura, planta para ele, e rega, faz tudo, e entrega para ele plantado do jeito que ele estava antes dos carneiros comer. Ele falou, Dawood falou para ele, a melhor decisão. Tá certo? A minha era justa, mas essa é muito mais justa. Né? Olha só a inteligência, a capacidade, tudo isso com 12 anos. Né? Então, subhanallah, ele começou daí já os milagres dele, florar assim, os milagres dele, a capacidade dele. Allah subhanahu wa ta'ala já deu, né, o poder para ele, inclusive, também isso foi citado da outra vez. Nós temos bastante pessoas novas hoje, alhamdulillah. Então, só para entender. Outra coisa, quando o Dawood morreu, alayhi salam, foi lá fazer o enterro e as pessoas reclamam muito do sol. Né? Lembram da outra vez? Reclamou muito do sol. Aí o que ele fez, o Sayyidina Sulaiman? Ele chamou os pássaros gigantes. Falou assim, fica voando, flutuando assim, um do lado do outro, em cima das pessoas para cobrir eles, para fazer sombra, até enterrar Dawood, alayhi salam. Realmente fizeram. Daqui a pouco as pessoas começaram a reclamar que sufocaram. Não está mais entrando ar para respirar. O que a gente faz? Reclamaram para o Sayyidina Sulaiman. O que o Sayyidina Sulaiman fez? Assim os pássaros estão flutuando, né, em cima. Ele falou, ordenou todos para recolher uma das asas e ficar com uma só. Subhanallah, dizem que quando o Sayyidina Muhammad estava contando a história, ele levantou e fez assim, igual os pássaros, fez igualzinho que os pássaros estavam fazendo. Fechar uma asa e deixar uma asa assim, para eles ter sombra e ao mesmo tempo ter uma respiração para eles. Subhanallah, ver os milagres do Sayyidina Sulaiman como são já logo de cara, logo do início. São milagres e milagres gigantes, né? E tem muito mais milagres que vem vindo por aí, alhamdulillah. Além de tudo isso, ele já assumiu o governo. No governo dele tinha exército, e tinha pessoas, e tinha servos que trabalhavam para ele, de todo tipo, e de todo que é tipo de criatura, inclusive ele ordenava. E principalmente quem fazia os trabalhos para ele? Os gênios. Né? Hoje a gente se assusta quando se fala disso. Ou se assusta se souber algum deles está acompanhando você. Mas ele tinha um exército, tinha empregados, tinha cozinheiros, tinha marceneiros, tinha como é que chama? Mergulhadores que descia para o fundo do mar, trazia para ele a riqueza do fundo do mar. Diamantes, ouro, tudo que é coisa trazia para ele do fundo do mar. Né? Ele se tornou riquíssimo, né? Cada vez mais a riqueza dele crescia. O que os gênios faziam? Cozinhava, diz que as panelas para eles cozinhar, ele cozinhava para todo mundo. Né? As panelas cada panela dá o tamanho de um palácio. Os gênios, eles cozinhavam e entravam dentro, ninguém está vendo, só o Sulaiman que está vendo. Né? Entrava dentro, cozinhava, cortava, sabe? Preparava comida deliciosa ainda. E algum deles tinha coragem de se mexer assim ou assim, ou sair fora do caminho. Subhanallah. E ainda tem gente que fala que o gênio tem poder, o gênio... No final da história de Sayyidina Sulaiman, a gente vai ver que eles não tinham poder nenhum. Realmente não tinham poder nenhum. Né? E mesmo assim, ele acompanhava eles passo a passo. Né?
acompanhava e via e ordenava e castigava. E castigo dele, o que era? Era dois desobedeceram ou fizeram alguma coisa, eles tinham castigo no dia de juízo final e na terra também. Ele amarrava com ferro. Cada dois, no versículo explica, cada dois são amarrados juntos. Ficava amarrado e torturado. E ainda se um pecava de vez assim, muitos pecados, e não parava, algum dos gêmeos, ele ordenava ele assim, se queima. Ele se queima. Se queimava até a morte. O gênio não se queima. O gênio é feito de fogo. Entendeu? Mas ele se queimava. Subhanallah. Olha o poder dele. Né? Aí, e tem muita gente de hoje em dia, né? Inclusive nas outras crenças que existem por aí, que acusam Suleiman que era um rei. E era um rei poderoso que fazia coisas erradas. Alayhi salam. Né? Os profetas, a gente nem pensa, como a gente sempre falou, até falamos do Sayyidina Daud, quando acusaram ele de ter mandado o soldado dele, né, até a luta para ele casar com a mulher dele, e não morria, no fim ele matou. Olha o absurdo. Quando a gente fala de um religioso, como a gente estava falando agora há pouco, dos religiosos, né? Se for religioso sincero, as próprias pessoas, se a gente está falando, eles defendem. Se for um religioso sábio, eles defendem. Como se atreve a falar assim? Imagina se atreve a falar de um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. E do Suleiman eles falaram mais absurdos ainda. Porque eles não reconhecem que o Suleiman era profeta. Eles falavam que era rei. Até hoje eles falam que era rei só. Não é? Acho que os livros evangélicos falam isso, só rei. Né? Então, e estão procurando ainda a fortuna dele. E realmente a fortuna dele está escondida. Né? Mas já entenderam quem que esconde e quem que protege a fortuna dele? Por que protege? Por isso que é a maravilha das histórias. Por isso que é a maravilha das histórias. Por que ele se esconde? Por que ele se esconde, hein? Presta atenção. Os gênios lá estão lá protegendo. Por quê? O que ele pediu no início para Allah subhanahu wa ta'ala? Alguém lembra? Que ninguém tivesse o poder. Que ninguém tivesse o poder e a riqueza dele. Então aquela riqueza, se alguém tomar e ter, né, o que vai ter? Esse doa dele vai, né, não vai ser, não é o certo, não é o atendido. Então ninguém vai conseguir chegar até lá. Eles fazem até filme, vocês viram, deve ter visto filmes, sim, né? Que eles morrem, eles não conseguem sair, realmente não conseguem. Não, Allahu a'lam aonde está. Nos filmes eles mostram que eles conseguiram chegar, mas não conseguiram levar, não sei o quê. Mas é mentira, ninguém descobre. Ninguém descobre. Hoje, algo importante de todos os muçulmanos entenderem. Os judeus querem, eles falam que o Haikal, o corpo ou o esqueleto, ou até a estátua. A estátua do Sayyidina Suleiman está embaixo do Masjid al-Aqsa. O Haikal significado o templo. O templo, Haikal, o templo, Haikal Suleiman, o templo do Suleiman. Eles falam que está debaixo da nossa mesquita sagrada lá em Jerusalém. A mesquita que existe hoje. Eles estão fazendo túneis para cavar, para chegar ao que eles querem, mas não é. Eles falam que para chegar ao que eles querem, mas por que eles estão cavando? Para enfraquecer a mesquita, para ela descer sozinha. Eles falam, não tivemos culpa, ela descer sozinha. Mas subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala está segurando. Ninguém consegue. Né? Pois é. O que eles faziam? Eles iam comida com um panelão do tamanho do palácio. E quando eles terminavam de cozinhar, eles colocavam as comidas para todo mundo à vontade de comer. Hein? Olha, e nesse país, numa situação dessa, tem pobreza, tem miséria, não. Tem comida à vontade. Diz que tipo, vamos dizer assim, que a frigideira ou que seja panela assim para servir a comida nela, né? A bandeja era igual lagoa. Era lagoa, gigante, né? Porque buhaira, na história fala buhaira. E colocava as comidas lá, para as pessoas se servirem à vontade, né? Subhanallah. Isso que é riqueza. E ele chorava ainda. Ele chorava, de vez em quando, ele temia. Ele pedia para Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'matak. Né? Quer dizer, Deus me dá ajuda e me prepara e não me deixa esquecer de te agradecer por essa riqueza e por esse poder.
né? Hoje os ricos todos fazem isso, né? Demais. Todos fazem isso. Todos os ricos hoje agradecem e pedem para Allah subhanahu wa ta'ala que vou te agradecer e tudo. Né? Hoje todos eles falam, eu consegui com o meu poder. A minha inteligência. Se você for pedir, como eu falei, são os miseráveis, eles falam para você assim, conseguir isso com a minha riqueza. Todo mundo que vem pedir são vagabundos, não quer trabalhar. Entendeu? Mas o Islã, subhanallah, nos educou quando se dá o zakat. Se der o zakat certinho, todo mundo dá o zakat certinho, não haverá miserável nunca na face da terra. E principalmente muçulmano. Porque essa distribuição do zakat, Allah subhanahu wa ta'ala, a única religião que faz essa distribuição social perfeita e completa. Única. Não tem outra religião que faz isso. Quando se distribui zakat perfeito, ninguém passa necessidade. Ninguém. Então, por isso, a nossa religião, subhanallah, é perfeita. E olha o profeta de Allah, subhanahu wa ta'ala. Essas histórias são contadas por outras religiões? Não. Ou filmes, ou coisa. Tudo falso, tudo mentira. Essas verdades do Sayyidina Sulaiman, ninguém mostra. Como dos outros profetas também. Né? Enfim, as comidas, os gente que faziam. Olha só, os gente, que a gente tem medo deles. Eles tinham pavor do Sayyidina Sulaiman. Tinha pavor, porque ele castigava, ele era severo. Ele castigava, ele fazia as outras criaturas como Allah ordenou. Como Allah ordenou. Fazia as outras criaturas servir a melhor criatura que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Quem é a melhor criatura que Allah criou? Ser humano. Ser humano, né? Então por isso tudo que Allah criou em jinn, em animais, tudo é para servir o ser humano. Ou ao contrário. Ou o ser humano foi feito para servir o cachorro. Ou o ser humano foi feito para servir os outros bichos, pássaros e tudo. Até às vezes tira da boca das crianças para servir esses bichos. Hoje né? estão cuidando mais dos cachorros do que das crianças. Por isso que hoje nós temos bastante, mashallah, lojas conhecidos, né? Os cachorros mais... Não, saiu no noticiário que tem mais família com cachorro e gato do que com criança. No Brasil, é mais fácil, é mais fácil. Muito mais. A criança chora, dá trabalho, não sei o quê, e toda hora, né, faz isso, faz aquilo, e a pessoa não pode. Agora cachorro, né? Não chora, nada, serve a comida para ele, não, eu gosto. Saiu reportagens que tem mulheres que gastam 8 mil reais por mês para cachorro. Um cachorro, roupa e shopping, tem shopping para o cachorro. O cachorro vai na sauna, vai na massagem. Bom, subhanallah, é bem parecido com o que o Sulaiman fazia, né? Faz outro. Subhanallah. Afia dentes, né? Só que tudo isso, todo esse poder que ele tinha, falar com os pássaros, entender os bichos, fazer os gênios trabalhar, e falava com os gênios, enxergava os gênios, diferente de que os humanos, tudo isso, sempre ele falava, tudo isso com permissão de quem? De Allah. De Allah. De Allah. Isso que é um servo grato, isso que é um servo que reconhece de onde vem isso, de onde provém isso, e reconhece, sabe que ele com ele não vai levar nada, no túmulo não vai levar nada, ele não vai levar poder, não vai levar riqueza, não vai levar nada, vai levar o quê? Seus atos, só seus atos, né? Vai ser enrolado com um pano simples como qualquer um, né? Igual que se faz no Hajj. O Hajj é um exemplo disso, Você vê milhões de pessoas, tudo de branco. E tudo, não pode usar roupa costurada, principalmente o homem. Não pode usar roupa costurada. Diz que isso foi comprovado, isso para lembrar o ser humano, né, a igualdade social. Lá naquele lugar você não reconhece rei, não reconhece servo, não reconhece milionário, não reconhece político, ninguém. Todo mundo igual, numa fileira só, numa roupa só, igualzinho, todo mundo igual. Isso que é justiça.
Subhanallah. E assim Sayyidina Sulaiman, ele sempre agradecia e sempre falava para Allah subhanahu wa ta'ala. Um outro fato que aconteceu com ele, que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele esse poder, deu para ele Ainul Qatr. Né? Ainul Qatr é uma fonte, né? De quê? Fonte de água? Fonte de doce? Né? Fonte de quê? Será simples? Não. É uma fonte de nuhas. O que é o alumínio? Cobre. Uma fonte de cobre. Né? Para ele fazer o que ele quiser. A fonte desce, quando desce da fonte, assim sai da fonte, sai como se fosse água, mole. Ele fabricava, fazia o que ele quiser com ela. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele essa dádiva. Olha só quanta coisa, o quanto poder e quanta coisa que Allah subhanahu wa ta'ala entregou para ele de poder para agradecer. Sempre, como eu falei, sempre ele agradecia, ele reconhecia que aquilo lá provém de Allah subhanahu wa ta'ala. Não como os outros que hoje em dia falam, a minha inteligência faz isso. Ou esse cobre falar assim, eu tenho uma magia, um jeitinho certo assim de tirar isso e fabricar, fazer o que eu quiser nele. Né? Nada disso. Uma das outras coisas que ele tinha, poder, subhanallah, ele amava. Hã? Não. Amava o quê? Quem sabe dos versículos? Cavalos. Exatamente. Cavalo, né? Tinha só de um tipo. Ele amava só os melhores tipos de cavalos, né? De cada tipo, são milhares, não é pouco não. Só do tipo mais rápido, o Jihad. O Jihad é o mais rápido que tem, em corrida, para exército, em tudo. Mais rápido que tem. Sabe quanto que ele tinha? 20 mil cavalos. Só disso. Subhanallah. E dos outros, nem se conta aqueles cavalos de raça, aquelas coisas. Ele tinha momentos do dia, ia lá, alisava, olhava, observava os cavalos. Lógico que a gente está falando daqueles tempos lá, quando passa o dia, é dia mesmo, né? Você divide sua parte do dia, né? Ou esse horário para isso, esse horário para aquilo. Tinha dia, tinha tempo, né? E ele tinha um horário no final da tarde de oração, né? Ele lia o livro que é o Zabur, que é o do pai dele, livro sagrado que foi revelado para o pai dele. Ele lia, recitava, tem que ser com voz, igual ao Corão, né? Todo dia, depois no final da tarde, ele tinha esse dhikr, ele tinha que fazer. Um dia, ele estava olhando os cavalos, observava, se encantou com tanta beleza, limpeza, coisa assim, sabe? Ele ordenava, ele via para ver se estão servindo os cavalos bem, né? Para quê? Aqueles cavalos são preparados para a luta pela causa de Deus, né? Então ele olhava, observava se está tudo certo, está todo mundo usando bem, porque esses daí são, né? Subhanallah, Allah deu para ele essa paixão, mas olha só, nesse dia se distraiu demais, observando e alisando os cavalos, perdeu o horário, foi o sol, se pôr o sol assim, como se fosse o Asr, hoje, como se fosse a nossa reza do Asr. Ele ficou louco, como é que pode ter esquecido disso, com ele mesmo, esquecido de fazer a dhikr. Ele podia fazer mais tarde um pouco, mas ele tinha um horário, tem esse horário dedicado para Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que ele foi esquecer com os cavalos? Ele mesmo se cobrou, ninguém estava cobrando ele mesmo se cobrou, porque aquilo lá não tinha horário, mas ele dedicou, especificou um horário para isso, né? O que ele fez? Ele ia voltar, já tiraram os cavalos, tiraram tudo, recolheram tudo. Ele falou: Duha alay, tragam de novo para mim. Trouxeram aqueles cavalos bonitos. Pegou a espada. Tem duas histórias. Uma história que eles falam que voltou a lesar e ele queria se castigar, assim, porque que esqueceu do horário. E outra história falou que ele pegou a espada e começou a cortar cabeças. Porque os cavalos eles comiam, carne de cavalo eles comiam, né?
Aí ele começou a cortar cabeças assim e pernas. Só para ele se castigar, não é por causa dos castigar os cavalos. Os cavalos não entendiam, não sabiam por quê, mas só para ele se castigar. Tem duas histórias, Allahu A'lam, que falam sobre isso, né? Alguma outra história não é ele alisava, falou volte assim ficou chateado, né? Volte, quer dizer, perdeu tempo para alisar para ver se tem alguma doença para ele, né? Sacrificar. E dizem que a segunda mais forte, né? A segunda no caso não é o cortar as cabeças, a outra que ele foi alisando, né? As cabeças, o corpo deles, né? Uma outra coisa, talvez as nossas irmãs não vão, talvez, adquirir, não vão conseguir entender essa parte por ser mais forte. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele um potencial assim, masculino muito forte, né? Ele casou com 1000 mulheres. Allah deu essa as irmãs lá. 1000 mulheres. Um dia, olha só a observação de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser profeta, pode ser quem for. Como a gente falou no início, a gente não deixa uma pessoa por causa do privilégio dela, se tiver errado, se tiver alguma coisa errada, e deixa para lá. Não. Se a gente não cobrar, Allah vai cobrar. Allah vai castigar. Entendeu? Tem que ser cobrado. O que ele fez? Um dia ele falou assim: eu vou ter relacionamento com 80 mulheres. Né? 70 يمكن, né? Não, 70. Num dia só, numa noite só, 70. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele esse privilégio. Não podemos estranhar, né? Não vamos estranhar isso porque a gente vai duvidar do poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala deu tudo esse poder para ele, falar com tudo que é criatura, né? Tem poder, tem riqueza mais do que todos os outros, mais que ninguém antes e depois tem, por que não? Também esse poder. E Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele poder assim. Um dia ele falou: vou ter relacionamento assim, ele falou, vou ter relacionamento com 70, para elas todas ficar grávidas, né? E ter 70 soldados fi sabilillah. Essa é a intenção dele, né? A intenção era boa, né? Mas o que aconteceu? O Rasul sallallahu alaihi wasallam falou assim, ele teve uma pequena falha. O Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, exatamente, uma pequena falha, quando ele falou que vai ter relacionamento com 70 para lutar, fi sabilillah. A intenção era sabilillah, fi sabilillah. Sabe o que é? Mas o Islã te ensina não, fazer as coisas certas. Mesmo que você tenha intenção de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala, vai se aproximar a Allah como? Através da reza ou através da correria no meio da rua? Eu vou fazer visibilidade, né? Ou através da coisa certa? Da reza, das coisas certas? Se não falou inshallah, não acontece. E não aconteceu. Nenhuma ficou grávida, só uma. Só uma. E adivinha como ficou grávida? Quando veio o filho, pela metade. Castigo na hora veio de Allah subhanahu wa ta'ala. Um menino sem braços, sem pernas. Subhanallah. Olha só como é que Allah subhanahu wa ta'ala te cobra. Para ficar acordado, para ficar atento para essas coisas, né? Não é assim, vou fazer e vou. Chegou o poder, porque isso daí pode até atingir. Se Allah não cobrar na hora, isso pode atingir, né, o ego. Pessoa, eu posso, eu vou fazer, não sei o quê. Aí o Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu al-Habib, ele falou, wallahi, se ele tivesse falado, vou ter relacionamento com todas essas mulheres, para elas ter filhos, para lutar fi sabilillah, inshallah, esses 70 pessoas, esses 70 meninos teriam lutando fi sabilillah. Estaria lutando fi sabilillah. Mas como ele não falou,
Não aconteceu. A gente pensa às vezes, quando a gente planeja as coisas, vou fazer isso, eu tenho poder, eu vou doar, eu vou ajudar, não sei o quê. Quando não falar inshallah, a gente pensa que a gente tem poder. Sim. E a gente pensa que Allah subhanahu wa ta'ala precisa da gente. Allah precisa da gente? Não. Allah precisa da gente? Precisa dessas correrias que a gente faz? Não precisa. Allah precisa, a gente precisa de Allah, a gente que precisa, certo? Por isso que ele fala para pedir permissão, mesmo que vai rezar, mesmo que vai batalhar, mesmo que fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer, planejar, a primeira coisa que você vai falar, inshallah. O povo de Ajuj e Majuj estão atrás de um muro de aço, puro aço, inteiro aço. Eles cavam todo dia, até aparecer quase a luz do dia. De outro lado, todo dia eles falam, amanhã a gente sai. Todo dia. Sabe quando eles vão conseguir sair? Quando eles falar inshallah. Eles são maus, são pecadores, são kufar. Eles vão fazer estrago na terra. Mas mesmo assim, só quando falar a palavra-chave. Inshallah. A palavra-chave o que é? Inshallah. Então, eles não conseguem, um dia que eles falam assim, eles olham assim, um deles fala assim, eu acho que amanhã a gente sai, inshallah. Outro dia eles voltam, aquele buraco que eles cavaram está inteiro ainda, está buraco. Que quando eles faziam todo dia, internamente, desde o dia que eles foram fechados, até hoje, eles tentam. Eles abrem o buraco. Mas quando eles não falam, inshallah, no outro dia eles voltam, está fechado de novo. Do jeito que estava. Eles cavam tudo de novo. Até que acontece isso. Você vê o que é? Isso é permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente fala, se Deus quiser, perante pessoas que não é muçulmano, o que eles falam? O que eles falam? Deus, Ele quer. Tudo que é bom, Ele quer. Tudo que é bom é que você está fazendo favor para Allah. Verdade. Você sabe o que Deus quer, né? Você é maior. Você está fazendo bem, não está fazendo bem, Ele quer. Como se estivesse fazendo favor. Como Ele quer? Quando eu falo assim, e as pessoas falam, eu falo assim, isso é educação para com o seu Criador. Isso é uma educação para com o seu Criador. Você está pedindo permissão para Ele, não é nada de grave. Não é que você está achando que isso está emperrando. Isso emperra sim, se Ele não quer. Mas quando você pede, quando é educação, um ritual que você está fazendo, tipo assim, estou passando aqui pelo trânsito, aqui está andando, aqui normal está andando. Mas se Deus não quer, o que acontece? Cai um negócio em cima de mim e acaba comigo ou com o carro. Né? Mas quando você pede permissão, ao contrário, se tiver alguma dificuldade na rua, Allah vai abrir para você. Pede permissão, não custa nada. Seja educado. Além de Allah preparar as coisas, facilitar as coisas, ainda Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar recompensa no dia do juízo final. Qual que é melhor? Ser desafiante, ser como se fosse filho mimado, que faz tudo o contrário do que os seus pais pede? Allah está pedindo para você, pede permissão que eu te dou. Eu te dou o que você quiser. Ele quer sim, Ele quer, mas é educação com Ele. É pedir, inshallah. Se Deus quiser, isso é importante a gente falar. Você vê um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, não falou inshallah, olha o que aconteceu com ele. Olha a tortura, já imaginou? Todo mundo que é pai sabe o que é isso. Sabe o que é isso? Porque se doer a cabeça ou ter um pouco de febre, um filho, como o pai sofre. Imagina ver o filho desse jeito. Às vezes a gente vê o filho dos outros e a mãe chora, a gente chora junto. Com defeito, com problemas, com alguma coisa. Subhanallah, wallahi, a gente chora junto. Você vê o filho. Imagina o profeta ver o filho desse jeito. Ele reconheceu na hora. Reconheceu na hora que falhou. Será que a gente reconhece quando a gente falha? Vocês falham? Quando acontecem essas coisas? Mas nunca reconhece. Falhou, está falhado. Subhanallah. Bom, mais milagres, tem muitos milagres da vida dele, tem bastante coisas que aconteceu com ele, subhanallah. Tem algo super importante dos pássaros, tem cenas que aconteceu com as formigas. As formigas, tem uma formiga que falou algo que os sábios até hoje estudam
a forma inteligentíssima que a formiga falou. A formiga falou uma frase para os amigos dela, significou 4 ou 5 coisas. 4 significados ou 5 significados fortes numa frase só de formiga. Isso tudo para quem? Só para Sayyidina Sulaiman. Por quê? Por quê só para Sayyidina Sulaiman? Alguém sabe por quê? Porque ele suplicou. Exatamente. Ele quer algo que nunca ninguém tivesse. Será que a gente pode também? A gente pode. Wallahi pode. Porque Allah subhanahu wa ta'ala falou, né? Se meus servos te perguntar por mim, para o profeta, ele falou, fala que eu estou perto para tranquilizar a gente. Não, ele não falou fala. Ele falou, se eles perguntam de mim, eu estou perto. Então, quebrou isso, a barreira. Não existe fala. Exatamente. Eu estou do lado. Exatamente. Se eu precisar de alguma coisa, hoje em dia, né, de Allah subhanahu wa ta'ala, eu preciso de pastor? Não. Eu preciso de sheikh? Eu preciso de intermediário entre eu e Allah subhanahu wa ta'ala? Não. Nunca. Tudo que eu preciso, o que é? Ser fiel. Ser fiel não é como se escreve nos carros por aí, Deus é fiel. Isso é pecado. Isso é pecado. Deus é fiel. Você tem que ser fiel a Ele. Tem gente, como sempre falei assim, tem gente que fala as coisas sem perceber, sem entender, você acha que Deus está lá para servir eles. Tem um pastor esses dias, estava fazendo isso num vídeo. Um pastor falando assim, irmão, você está dando 10% do seu salário, muito bom, ótimo. Mas se você dá mais 20% assim de doação, 1 mês, 2 meses, sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, Deus, eu estou guardando 70 para mim, mas estou dando 30 na sua obra, né? Então eu exijo, sim, eu exijo que o Senhor me dê a cura, eu exijo que o Senhor me dê riqueza, prosperidade, que não sei o que. Infelizmente está acontecendo isso com um desses nossos fitna que está acontecendo, né? Infelizmente, está imitando isso. Foi colocado na internet por um desses antes de ontem. Amanhã venha rezar comigo sexta-feira na mesquita tal. Se você está procurando prosperidade, se você está procurando saúde, não acredito. Exatamente, igual, juro, está na internet isso. Entendeu? Então a gente tem que fazer. Se a gente chegar a esse ponto, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai ter igrejas. Perverso tudo. E diferentes umas das outras. Barakallahu fik. Eu não quero entrar em profundo nisso, porque aí eu fico pior e vou acabar falando bastante, mais do que eu digo, né? Por isso a gente vai entender essas histórias, não é simples histórias, para entender a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah é próximo, como Allah atende a gente, como atendeu Sayyidina Sulaiman nessa grande súplica. Olha quanto que ele pediu e Allah atendeu. Ele atende o fiel, qualquer fiel. Vocês viram a história no início, a história daquele senhor que pediu, que foi fazer da'wah. Foi fazer da'wah, só com aquela frase. E a gente que está aqui num país que não tem muito muçulmano, a gente tem obrigação, ou tem espaço para fazer da'wah? Tem. Muito. Tem muito espaço. Seu comportamento é da'wah. Seu comportamento com o seu vizinho, com o seu próximo, é da'wah. Quando alguém chega para você e esquece troco, esquece alguma coisa, e você devolver, isso é da'wah. Isso da'wah, devolve. Olha, não, isso não pode acontecer. Agora o irmão José estava me contando a história, um pouco da vida dele, e falando para mim que vai ter um julgamento, e nesse julgamento, a advogada falou para ele que nesse julgamento vai acontecer isso. Ele falou, no julgamento mundano, mas no julgamento de Allah é diferente. Allahu Akbar. Olha só como é que é. Tem que, a pessoa que tem fé, a pessoa que está ligada direto com Allah, sabe o que tem que fazer? É colocar os planos de Allah em primeiro lugar. Aí o resto vem depois, tudo vem. Allah atende você em tudo. Os planos de Allah não é testemunho falso, vou fazer testemunho falso na justiça porque vou beneficiar meu parente, meu irmão, meu querido, meu colega, às vezes até da rua. Você sai do tribunal e pega uma pessoa da rua, olha, me ajuda, preciso de um testemunho, fazer o quê? Como assim? Se a pessoa não te conhece, como é que vai testemunhar a seu favor? O testemunho falso, sabe o que quer dizer?
Sabe o que quer dizer perante Allah subhanahu wa ta'ala? Allah não tem como pagar, não tem como apagar esse pecado. Né? Então vê como é que, estou dando o exemplo desse irmão, como colocou o plano de Allah em primeiro lugar. E inshallah Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir as portas, vai abrir os caminhos, inshallah, para ele, porque ele sabe o que ele fez. Allah vai abrir, não é só por nossa causa, porque Allah vai abrir. Ele colocou Allah, certeza Allah vai atender, inshallah. Não exigindo como esse pastor fez, não exigindo, ao contrário, suplicando, pedindo. E sempre que, com toda a educação do mundo, quando você pede para Allah subhanahu wa ta'ala, como é que a gente pede como muçulmano? Subhanaka Allahumma ya Rabb, ya Rabb, biasma'aka al-husna, wasifatika al-ulya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak. Começo primeiro elogiar Allah subhanahu wa ta'ala, louvar Allah subhanahu wa ta'ala. Usar todos os atributos para depois falar, Allah subhanahu wa ta'ala, eu tenho uma situação bem delicada, pode até especificar a situação, mas o gostoso nisso, pode falar assim, mas assim vai ficar igual aos outros também. Não, mas não é igual aos outros. Você não está falando com o pastor para o pastor te levar a Allah, você está falando diretamente com o Criador e com toda a fé do mundo que ele está te ouvindo, né? Por isso ele falou para o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Allah jazal khair, o irmão falou, Allah subhanahu wa ta'ala, ele não falou para o Sayyidina Muhammad, disse para eles, não falou para ele assim, manda a mensagem que depois eu respondo. Não, ele falou, eu estou perto, a mensagem chegou, eu estou perto, fala, a hora que vocês quiserem, eu atendo. Tem horário especial, tem horário bom? Sim, mas se eu precisar antes, vou ficar esperando o horário bom? Não, pede qualquer horário que você quiser, qualquer horário que você necessita, pede que Allah abre as portas. Não quero demorar muito com os nossos irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala atende as nossas súplicas, que Allah subhanahu wa ta'ala abre todas as portas, e em primeiro lugar, para que isso acontece, que implanta dentro da gente uma fé gigantesca, igual a fé de Sayyidina Sulaiman, confiando em Allah subhanahu wa ta'ala, que ele atende todas as nossas súplicas, inshallah, que Allah abençoe todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo, dos irmãos da internet. Sejam bem-vindos e acompanhem sempre e divulguem o que você puder também para as pessoas se beneficiar e entender o que é a nossa religião, o que é a nossa história, a história dos profetas, através desses vídeos. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.